Fala aí, molecada, tudo certinho com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e vamos trazer o nosso tradicionalíssimo quadro Vamos Falar de Corinthians. E como o combinado depois daquele último vídeo meu aqui do Memphis Depay, né, que eu falei um pouquinho mais da negociação, do acordo em si, se era uma boa, se não era. Neste vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre características. Eu quero trocar uma ideia com vocês sobre aspectos táticos de encaixe no time do Corinthians, olhando também para aquilo que o Corinthians tem à disposição em termos de jogadores e olhando para as características do Depay em vários momentos de sua carreira, exatamente porque foi um jogador que se ajustou em alguns clubes e até por isso em alguns clubes ele não deu muito certo. Vou falar um pouco de comportamento aqui também, porque eu acho importante a gente analisar o macro, né, e não apenas a contratação em si. Quero falar sobre André Carrilho, porque conheço muito bem esse peruano, que hoje tem 33 anos, mas eu vi chegar muito jovem no futebol português, na época do Sporting Clube de Portugal, depois polêmica, troca para o Benfica, depois Watford, mundo árabe, enfim, conheço bastante do atleta e acho que vai ser uma contratação interessante. Já vou entrar nesses méritos e quero falar também sobre gestão. Fabinho Soldado, de um lado, e também o Augusto Melo do outro, e como o Corinthians, na verdade, agora vai ter que colocar os sonhos que está vendendo numa prateleira de realidade, né, para o torcedor, porque a operação financeira do Depay não é fácil, precisa ter muita seriedade em todos os processos para que isso funcione, para que não seja um tiro na água. E também o Corinthians precisa entender como o mercado vai se comportar a partir de agora para não cair em algumas ciladas. Eu vou me aprofundar aqui. Antes de mais nada, aquele tradicional like. Pô, pelo amor de Deus, hein? Custa nada para vocês. Comentários também, muito bem-vindos. Eu leio todos aqui, alguns eu respondo, mas é muita gente. Obrigado mesmo pela moral que vocês me dão. E por falar em obrigado, 60 mil, hein? Quebramos a barreira dos 60 mil inscritos e eu tenho certeza que até o final da temporada, pelo menos essa é a minha meta ousada, vamos bater 100 mil inscritos. Para isso eu preciso da ajuda de você. Então, deixa o like aí, cara. Pô, custa nada. Nem R$1. Ajuda nós e vamos junto. Vamos começar com o Depay. Só para trazer um remate aqui em termos da negociação, porque do vídeo anterior até esse saíram os valores, total da operação, quem vai pagar, quem não vai. Eu acho uma operação muito arriscada e ousada do Corinthians, tá? Ainda mais pelo momento. Não estou dizendo que eu não faria. Estou dizendo que realmente é pensar fora da caixa e talvez pensar com o dinheiro que você não tem. Porque a Esportes da Sorte, que é a patrocinadora, se comprometeu a pagar um valor X por uma contratação durante o período do patrocínio, gira ali na casa dos 60 milhões de reais. O Corinthians vai ter que pagar mais do que isso para o Memphis Depay, ou seja, o Corinthians vai arcar com parte da operação. Uma parte menor, é verdade, mas conta com a patrocinadora. E se a patrocinadora não pagar? O Corinthians diz que tem dinheiro para isso. Ter dinheiro, eu acho que o Corinthians consegue gerar durante uma temporada para cumprir com a obrigação. Entretanto, o Corinthians não vem cumprindo com obrigações. A dívida é muito alta e por isso que tem que ser um acordo muito bem amarrado. E aí envolve o Augusto Melo. O Augusto Melo está tomando uma atitude ousada, está trazendo o maior reforço do Corinthians pós-Ronaldo Fenômeno, porque isso significa o Depay, não apenas como jogador, mas a nível de marketing, a nível de olhares para o clube. E quando você traz essa grande responsabilidade, você precisa entender o negócio e fazer bem feito. Não adianta o Corinthians sair dessa com prejuízo, né? Vender a ilusão e sair com prejuízo. Então, a partir desse momento da assinatura do contrato, tudo tem que ser muito bem feito. Aliás, antes disso, né? O processo do contrato, o acordo com a patrocinadora. Porque senão o Corinthians e o torcedor do Corinthians vai cobrar. E vai cobrar caro, porque o Corinthians vai pagar caro pelo jogador, né? Mas fora isso, a nível de marketing, a nível de contratação, o Corinthians também vai precisar saber explorar a marca Memphis Depay, que é muito forte no futebol europeu, inclusive, fora do Brasil, né? Não é à toa que ele tem 17 milhões de seguidores
no Instagram, uma marca muito forte comparativamente a qualquer clube do futebol brasileiro, e o Corinthians vai ter que também utilizar o Depay para gerar mais dinheiro e para pagar a operação e, mais do que isso, né, para conseguir fazer o torcedor também abrir um sorriso de orelha em orelha por ter um bom jogador e por ter um canhão a nível midiático. O Corinthians já é esse time muito forte, mas óbvio, você trazendo um jogador de outro nível, outra prateleira, você consegue potencializar essa questão. Não estou nem falando de ingresso não, tá? Porque eu acho que não pode ficar subindo o valor de ingresso. Não estou nem falando dessas coisas, mas dá para fazer tantas ações e tantas coisas a nível de produtos, a nível de outras coisas que, enfim, preste atenção nisso, porque vai ser muito importante. Falando um pouquinho do jogador, o Memphis Depay é um jogador extremamente versátil. Eu acho que essa é a grande palavra dele quando a gente olha para o ataque, né? Ele é um jogador que ocupa várias posições e pode fazer algumas funções. Do lado direito não é tão a boa dele, mas ele pode jogar atrás do centroavante, ele pode jogar de ponta esquerda e ele pode jogar como centroavante ou um falso 9. Ele não é um jogador fixo de área. Não esperem do Memphis Depay aquilo que o Suárez entregou para o Grêmio. Primeiro que o Suárez é mais jogador que o Memphis Depay. E segundo que ele não é um jogador que vai fazer 35, 40 gols numa temporada. Isso não vai acontecer. Mas eu acho que ele vai contribuir, óbvio, para o Corinthians rentabilizar melhor, né? Transformar as chances que cria em gol, porque é um jogador que tem boa finalização e também vai ser importante para otimizar outros jogadores. Eu sempre falo aqui que jogador bom, jogador extra classe, melhora jogador. Ou seja, quem está do lado dele também vai beber dessa água da qualidade, né? E das diferentes funções que ele pode exercer. Ele é um cara muito forte fisicamente e isso é muito bom nos duelos 1 contra 1, né? Porque ele pode jogar de costas para o gol, tentando girar e chutar. Tem um chute de média e longa distância muito bom, né? Muito poderoso, tanto em arco quanto também chapado de velocidade. É um cara que consegue sair muito bem da área para associar jogo com outros jogadores. Eu imagino muito ele caindo pelo lado esquerdo ao lado do Thales Magno e eles trocando de posição a todo momento, porque o Thales Magno é outro jogador muito inteligente, muito acima da média do que a gente tem no futebol brasileiro. Então acho que essa dobradinha vai sair muito bem feita. Imagino ele também revezando de posição com o Garro. Ele é um jogador que em determinados momentos da carreira deu esse passo atrás, inclusive para municiar outros jogadores de frente, né? Eu vou colocando algumas imagens aí para vocês terem algumas ideias e de vários momentos da carreira dele, né? Jogando especialmente no Lyon, que talvez tenha sido o time que mais se encaixou e o momento que o Depay mais brilhou. No Manchester United, eu acho que alguns fatores atrapalharam ele. Já vamos falar do extracampo e tal, mas não rendeu. No Barcelona teve lampejos, no Atlético de Madrid teve lampejos e acho que mesmo no Lyon foi onde ele conseguiu mostrar o seu melhor futebol, encaixou muito bem com a equipe, né? Não é à toa que ele contratou um algoritmo, né, antes de ir para o Lyon para saber qual time ele se encaixaria melhor. E ele conseguiu ir para o Lyon, até porque o Lyon carecia de um jogador que fizesse esse pêndulo ofensivo caindo mais para a esquerda, né? Então não esperem um jogador estático, de muita movimentação, associação e que costuma jogar muito bem também nas costas dos volantes, né? Se posiciona ali entre linhas da defesa e do meio-campo e dali ele costuma ou receber e chutar no gol, ou receber, driblar, pifar o companheiro ou, obviamente, procurar outro jogador para associação. Ele é bom jogador no contra um, tecnicamente muito evoluído, né? Tem drible, tem domínio, tem controle, enfim. Mas ele não tem aquela explosão de 30, 40 metros, né? Não esperem dele num contra-ataque que ele seja o cara mais rápido do ataque. Ele não é um velocista, vamos colocar dessa forma. Ele é um jogador mais técnico, né? O poder de finalização dele vai ser interessante, porque com a quantidade de chances que o Corinthians cria, certamente ele vai ter números acima da média. Olhando o mapa de calor
de todas as temporadas do Memphis Depay, a gente percebe que, óbvio, ele joga mais centralizado, mas cai por vários setores do ataque, né? É um jogador que gosta, inclusive, de procurar as falhas do adversário para conseguir achar espaços que outros não encontrariam, né? E até por isso que eu disse que ele melhora muito seus companheiros. Até o Yuri Alberto pode se favorecer do Memphis. Acho que pode evoluir. Porque o Memphis vai deixar os seus companheiros na cara do gol em vários momentos. E o Yuri Alberto pode perder uma montanha de gols novamente, mas pode realmente jogar não com aquela pressão de ser o número 9, mas de repente caindo um pouco mais para a direita e alternando com o Memphis Depay durante o jogo. O Yuri Alberto não é horroroso, como muitos pintam, mas ele é um cara que falta confiança e já demonstrou que não pode ser o cara do Corinthians com o Memphis Depay, assim como, por exemplo, era com o Roger Guedes, que era o cara do Corinthians. Esse peso pode sair um pouco das costas dele e de repente ele comece a render mais. Jogador bom melhora jogador. Então isso deve acontecer. Eu quero separar aqui um parêntese sobre o extracampo do Depay. E muito se fala também da personalidade dele, né? Que é um jogador pouco contundente e que às vezes, inclusive dentro de campo, mostra isso quando o time precisava pressionar alto e ele precisava marcar a saída de bola do adversário, né? Ele não tem essas características. E é um cara que desanima fácil, perde o foco. Muita gente faz essas críticas aqui no futebol europeu. Quando o Memphis Depay fechou com o Corinthians, a gente só olhou do lado do Corinthians estar contratando uma grande estrela, isso ser bom para o Corinthians. Mas eu acho que também pode ser bom para o Depay. O Corinthians tem uma coisa que é a conexão do torcedor com certos jogadores. E se essa simbiose acontecer, eu acho que o Depay pode deixar esse marasmo, muitas vezes, que assolou a sua carreira, e realmente se transformar num outro jogador. Realmente fazer aquela tatuagem de leão que ele tem nas costas, simbolizar dentro de campo essa força de vontade, puxado pelo torcedor. O Depay, ele não deu certo no futebol como se esperava. Ele foi acima da média, porque ninguém marca 46 gols pela sua seleção, ninguém joga no Manchester United, no Lyon, no Barcelona, no Atlético de Madrid, ninguém joga Champions, Eurocopa, Copa do Mundo, enfim, se ele não é acima da média, né? Mas ele não foi a bomba que se esperava, pela qualidade que tem. E muitas vezes, talvez, pelo extracampo. O Rooney deu uma entrevista recentemente falando sobre o Depay, dizendo que ele era um pouco show-off, fora das quatro linhas, com carrões, preocupado muito com o mundo da música, com as tatuagens e tal. E, em determinado momento, isso pode ter atrapalhado ele. Mas agora, no Corinthians, talvez seja um ponto de encontro desse novo jogador que precisa também jogar futebol, porque tem 30 anos e quer voltar à seleção da Holanda e quer voltar, né, a jogar uma Copa do Mundo. E hoje o Koeman deu uma declaração falando sobre ele, falando que o Bergwijn foi para a Arábia e que não conta mais com o Bergwijn, mas jogando no Brasil, o Depay tem chances de voltar à seleção porque o futebol brasileiro é mais competitivo. Declaração do treinador da seleção da Holanda, Koeman. Então depende dele, né? E eu acho que se ele beber dessa água também, da força do torcedor e de dele entender o que é Corinthians, os dois lados precisam um do outro. E o Corinthians certamente sabe disso também. E então, para fechar a análise do Memphis, falar um pouquinho das lesões. É óbvio que há grande preocupação, e não apenas pelo histórico, porque realmente é só pegar os números que vocês vão ver, um jogador que nas últimas temporadas fez 30 jogos e teve problemas nesse sentido. Ele está chegando no momento do Corinthians em que a rotação da equipe é diferente, né? Ele terminou a temporada com o Atlético de Madrid, desde então ele não joga, não foi convocado para os jogos da seleção holandesa, está fazendo uma preparação física à parte e tal, mas é diferente quando você coloca aplicado ao ritmo de jogo nessa altura da temporada. É preciso ter calma, e calma é uma coisa que nesse momento o Corinthians não tem muita pela situação que está, né? O Corinthians precisa de jogadores para ontem, vídeo o que está acontecendo, né? E vídeo o que aconteceu com jogadores que chegaram e se lesionaram
estou falando de Alex Santana, dentre outros, né? Então vamos ver qual é a rotação e qual vai ser o preparo que o Memphis vai ter para estrear com o Corinthians, se ele vai ter uma gestão de carga inicial, né? E aí quando eu falo gestão de carga, a galera já se assusta e lembra do Rames Rodrigues no São Paulo. Não é isso. Mas, pô, não é para jogar 90 minutos logo de cara, de repente jogar meia hora, depois 45, enfim, e ter tempo de adaptação. Vamos ver se o Corinthians vai ter esse tempo. Esse é um ponto importante, não só com o Memphis, mas também com o Carrilho. Talvez o Carrilho não tenha o histórico de lesões do Memphis, mas também é um jogador que já tem 33 anos, que já deixou de fazer muitos jogos nas últimas temporadas por alguns problemas físicos e que também vai chegar nesse contexto de início de temporada. Então a preparação é muito importante. Vamos falar do peruano? 33 anos. Cara, se me falassem há uns 7 anos que o Corinthians estava contratando o Carrilho, eu diria que bomba de jogador, hein? O Corinthians está contratando um dos caras que tem potencial para ser um dos melhores do Campeonato Brasileiro fácil. Realmente ele era muito impactante quando saiu do Alianza Lima e chegou aqui em Portugal. Fez algumas temporadas de excelência com a camisa do Sporting. É um ponta-direita, rápido, que tinha muito drible, muita assistência. Um jogador que dominava aquela faixa de campo, corredor direito como poucos. Conseguia concatenar muito bem com a subida do lateral, né? Também conseguia atacar o espaço dentro da área quando a jogada se desenhava do outro lado. E realmente era uma bomba na questão do 1 contra 1, né? No drible. Driblador nato. Agora, com 33 anos, eu tenho as minhas reticências, porque eu não tenho acompanhado tanto. Não sei se ele perdeu essa explosão, não sei se ele perdeu essa velocidade. O drible e a técnica realmente ele não deve ter perdido. Não sei se fisicamente ele vai estar inteiro. Porém, do que eu vi do Carrilho, eu acho que ele ainda pode render uns 2 aninhos aí bem no futebol brasileiro. Quando ele sai da Alianza Lima e vem para o Sporting, ele faz temporadas absolutas no Sporting, se torna xodó da torcida. Tudo isso muda depois que ele troca o Sporting pelo Benfica e tal, por causa do final do contrato. Mas ele arrebenta com o Sporting, acho que é na temporada 13 ou 14, ou 14 15, que ele chega a fazer 20 assistências na temporada. Assim, é um dos jogadores que mais geravam jogo para o Sporting, um grande perigo para todos os adversários. O Carrilho era um diabo do lado direito e ele pode realmente ainda ter esse ímpeto dentro do futebol brasileiro. Eu quero esperar um pouco para ver. Não estou tão animado quanto estou com o Memphis, mas acho que pode ser muito útil. Pode ser muito útil. Uma posição que o Corinthians precisa, aí falando mais por Corinthians, porque você teve nos últimos tempos o Corinthians caindo muito mais pelo lado esquerdo do que concatenando o jogo pelo lado direito, né? O Corinthians ficava meio capenga, né? Tinha o Wesley ali, agora o Thales Magno, o Roger Guedes e tal. Um cara do lado direito vai ser muito importante. E esse cara não é o Romero, que é um jogador que joga mais centralizado. Eu gosto do Romero, inclusive, pisando muito mais a área como um segundo atacante. E o Romero tem suas limitações. Esse cara não, de repente não vai ser o Yuri Alberto, porque não vai ser mesmo, e pode ser o Carrilho em várias situações. Só acho que ele tem que ter uma gestão também de jogo, porque, como eu disse, parte física é preocupante. No Benfica ele vai mal, acho que também pelo enredo, pela história, não deu muito certo, não bateu o santo. No Watford faz alguns bons jogos, é verdade. Acho que para o padrão do Watford ele foi bem. No Al Hilal ele se torna ídolo e depois vai caindo um pouquinho na Arábia Saudita, o que é o fator que me preocupa. Mas acho que por ser um cara que chega a custo zero, o Corinthians foi bem na contratação, leu bem o mercado, 33 anos, pô, quem sabe um pouquinho velho. Concordo com tudo isso, mas hoje para o nível do futebol brasileiro eu acho que pode ser interessante sim. E aí passando um pouquinho para a gestão, primeiro elogiar o Fabinho Soldado. A gente bate muito aqui em dirigente, em diretor e enfim. E o Corinthians tem tido uma gestão muito conturbada, é muito culpa do Augusto Melo, mas óbvio que tem uma herança
desgraçada do que aconteceu dos últimos anos aí com o outro lado da história, né? Mas eu não quero entrar por aí, eu quero elogiar o Fabinho Soldado, porque a janela de transferências do Corinthians ela é muito boa, é muito positiva. Se o Fabinho Soldado estivesse no lugar do Rubão no início desse projeto do Augusto Melo, e se esse mercado que o Corinthians fez agora não seria possível, né? Porque é o final da janela da Europa, tivesse sido em janeiro, eu não tenho dúvida que o Corinthians estava fora da zona de rebaixamento, estava brigando por outras coisas. Não estou falando de título, não, mas eu não tenho dúvida que o Corinthians estaria em outro lugar. A janela inicial foi muito aquém, e não só pela falta dos jogadores contratados, mas por deixar sair todo mundo, ficou com um cobertor curto, não tinha ainda garro, começou com o Mano Menezes, mandou embora, trouxe Antônio Oliveira, não esperou as contratações, mandou embora, trouxe o Ramon, as contratações chegaram, enfim. É uma bagunça. É uma locomotiva que você está trocando engrenagem enquanto ela está a 200 por hora e indo para qualquer lugar, né? Mas nesse exato momento, o Fabinho Soldado tem conseguido fazer bons negócios sim. A janela do Corinthians mudou o Corinthians. É outro Corinthians. Se vai dar certo ou não, a gente tem muitos fatores, porque estamos no meio do campeonato. Mas o Fabinho Soldado está sendo uma grata surpresa, tá? Não conheci o trabalho do Fabinho, sei que ele fez algumas boas coisas no Flamengo, mas está sendo uma grata surpresa o Fabinho. E sobre o Augusto Melo e sobre o Corinthians nesse momento, é preciso ter cuidado, porque quando o Corinthians se coloca na posição de poder contratar o Memphis, muita gente vai oferecer muita coisa para o Corinthians. E muitas coisas não vão ser proveitosas para o Corinthians. O Kurzawa, por exemplo, eu não acho que é uma boa. Ah, Quesada, mas ele viria a custo de produtividade. O jogador faz tanto tempo que não joga, jogador que nunca foi lá essas maravilhas que se fala, né? Enfim, Sérgio Ramos, com um salário maior do que o Memphis Depay, retrospecto, o Sérgio Ramos foi um jogador incrível da carreira, tá? Um dos melhores zagueiros que eu já vi. Retrospecto dele recente é lesão, joga um pouco, lesão. Jogar no futebol brasileiro com um salário astronômico, um zagueiro. Calma, torcedores, calma. O Corinthians ainda é um time extremamente endividado. Tem que fazer as coisas com cautela. Não pode ser as três pancadas, como eles dizem aqui em Portugal. Não pode ser atropelando processos. Eu já acho que a contratação do Memphis agora é um pouco no desespero, porque se fosse no início do ano seria uma jogada de mestre, mas agora é mais arriscado. E eu digo isso porque o Corinthians precisa sair do lugar que está. Não vamos ter a ilusão de que depois da vitória do Flamengo, de tudo que está acontecendo, Depay chegando do Carrilho, que o Corinthians já saiu de onde precisa sair da onde está. E não é fácil. A vida do Corinthians está bem complicada no Campeonato Brasileiro e a prioridade é fugir da segunda divisão. E esse sonho não pode virar um pesadelo, então tem que ter muito pé no chão, tá? Inclusive, nós vamos falar aqui para fechar o vídeo termos táticos. Pô, Quesada, então vamos jogar aqui num 4-2-4, um 4-3-3 agora com esse time. Não. O Corinthians tem que continuar jogando com uma linha de 3 defensiva. Contratou algum zagueiro melhor que eu não estou sabendo? Quando é que volta o Alex Santana? Será que o Martínez vai realmente proteger a defesa? Não dá para testar. Não temos um campeonato paulista pela frente e depois logo se vê no Campeonato Brasileiro. A gente está no meio do Campeonato Brasileiro para o final e o Corinthians tem muita coisa para consertar e escapar do rebaixamento, tá? Então tem que jogar com uma linha de 3. O Corinthians está se sentindo mais confortável assim. Um 3-4-2-1, de repente. Um 3-5-2, um 3-4-3. Enfim, não interessa as variações, mas com essa possibilidade de descer os laterais e conseguir ajudar na parte defensiva, com volantes que consigam fazer a proteção e aí tentando encaixar esses novos reforços. Acho que o Corinthians vai subir de nível. Se esses caras fisicamente estiverem bem, o Corinthians vai conseguir apresentar um futebol melhor e vai conseguir aproveitar mais o que cria. E a tendência é que o Corinthians melhore bem.
mas vamos com calma, devagar, com andor, que o santo, né, São Jorge? Santo é de barro e às vezes a gente se empolga demais. Beijo para vocês e vamos falar de Corinthians muito mais vezes agora, né? Porque é só bomba. Tchau. Boa semana para todo mundo e vai Corinthians.